Queridos irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. A história que vamos contar hoje aconteceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais e prova mais uma vez que os caminhos do Senhor são misteriosos e sempre nos surpreendem. Esta é a história de Maria das Graças, uma mulher simples, de 52 anos, que após perder o marido em um acidente de trabalho, precisou recomeçar sua vida do zero. O que ela não imaginava era que uma casa abandonada, rejeitada por todos na cidade, guardava um segredo que transformaria não apenas a sua vida, mas tocaria o coração de toda uma comunidade. Preparem seus corações, peguem um cafezinho e vamos juntos desvendar este mistério que só a fé pode explicar. Maria das Graças sempre foi conhecida na pequena cidade de São João da Mata como uma mulher trabalhadora e devota. Casada há 30 anos com José Roberto, um operário dedicado, ela dividia seu tempo entre o trabalho como costureira e os cuidados com a casa e os 2 filhos já crescidos. A vida era simples, mas feliz. Até que uma terça-feira chuvosa mudou tudo. José Roberto estava trabalhando em uma obra de construção quando uma viga se soltou. O acidente foi fatal. Em questão de segundos, Maria das Graças se viu viúva, com uma pequena indenização da empresa e um coração partido em 1000 pedaços. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Maria passava as noites em claro, chorando e se perguntando como seguiria em frente. Seus filhos, Paulo e Ana, já estavam casados e moravam em outras cidades, cada um lutando para construir sua própria vida. Ela não queria ser um peso para eles. A casa onde moravam há tantos anos era alugada. Com o dinheiro da indenização, apenas R$ 15.000, Maria sabia que precisava tomar uma decisão. Continuar pagando aluguel até o dinheiro acabar ou tentar comprar algo próprio, mesmo que fosse bem simples. Foi sua vizinha, Dona Conceição, quem plantou a primeira semente. Maria, você já pensou em comprar aquela casa velha na Rua das Acácias? Dizem que o dono está querendo vender por qualquer preço. Maria conhecia aquela casa. Todo mundo na cidade conhecia. A casa da Rua das Acácias era o assunto de muitas conversas na cidade. Abandonada há mais de 15 anos, o imóvel estava em péssimo estado. Janelas quebradas, telhado com buracos, mato alto tomando conta do quintal e uma aparência sombria que afastava qualquer interessado. Mas o que realmente mantinha as pessoas longe não era apenas o estado de deterioração. Havia histórias, muitas histórias. Os mais antigos da cidade contavam que a casa pertenceu ao Sr. Antônio Ferreira, um homem solitário e mal-humorado que viveu ali por décadas sem nunca permitir que ninguém entrasse. Diziam que ele era rico, mas avarento, que brigava com todos os vizinhos, que vivia apenas para contar e recontar seu dinheiro. Quando o Sr. Antônio faleceu, há 15 anos, sozinho dentro daquela casa, seu único herdeiro, um sobrinho de São Paulo, simplesmente abandonou o imóvel. Não quis nem entrar para recolher os pertences. Pagava o IPTU todo ano apenas para não ter problemas com a prefeitura, mas jurava que nunca colocaria os pés lá dentro. Aquele lugar é amaldiçoado. Ele dizia para quem quisesse ouvir. Meu tio era um homem amargo, e essa amargura ficou nas paredes. Ao longo dos anos, várias pessoas tentaram comprar a casa por valores baixos, mas o sobrinho recusava todas as ofertas. Não por querer mais dinheiro, mas porque, segundo ele, não queria colocar ninguém em perigo. Crianças inventavam histórias de fantasmas. Jovens faziam apostas para ver quem tinha coragem de pular o muro. Até a igreja local já havia feito uma bênção na frente da casa, de longe, sem que ninguém entrasse. Maria das Graças ouviu todas essas histórias, mas havia algo diferente nela naquele momento. Talvez fosse o desespero, talvez fosse a fé, ou talvez fosse uma força maior guiando seus passos. Se é para eu ter uma casa própria, vai ser aquela, ela disse a Dona Conceição. Vou procurar o dono e fazer uma proposta. A vizinha regalou os olhos. Maria, pelo amor de Deus, aquela casa é pesada. Todo mundo sente isso. Mas Maria estava decidida. Naquela noite, ela se ajoelhou diante de sua imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquela mesma imagem que sua mãe lhe havia dado no dia do casamento, e fez uma oração sincera. Minha Nossa Senhora, se for da vossa vontade que eu compre aquela casa, abra os caminhos. Confio em vós. Coloco minha vida em vossas mãos. 3 dias depois, Maria conseguiu o telefone do sobrinho de São Paulo. A conversa foi breve e surpreendente.
A senhora quer realmente comprar aquela casa? Ele perguntou, desconfiado. Quero sim, senhor. É tudo que posso pagar, mas preciso de um lar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Olha, Dona Maria, vou ser sincero com a senhora. Eu ofereço essa casa de graça para quem quiser, mas ninguém aceita. Se a senhora tiver coragem, eu vendo por R$ 2.000 só para ter os documentos em ordem. Mas eu aviso, não entre nessa casa sem rezar muito antes. Maria sentiu um frio na espinha, mas sua fé era maior que o medo. Aceito. Vou comprar. Uma semana depois, os papéis estavam assinados. Maria das Graças era a nova dona da casa da Rua das Acácias. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Ela ficou louca de tanto sofrer. Comentavam nas esquinas. Coitada, não vai durar um mês lá dentro, diziam outros. Mas Maria não estava ouvindo. Ela tinha uma missão. No sábado seguinte, bem cedo, Maria chegou à porta da casa com uma sacola contendo água benta, 1/3, a imagem de Nossa Senhora Aparecida e algumas ferramentas de limpeza básicas. Dona Conceição e mais alguns vizinhos curiosos se aglomeraram na calçada, de longe, para ver o que ia acontecer. Maria, você tem certeza? Gritou Dona Conceição. Tenho fé, comadre, tenho fé. Ao abrir o portão enferrujado, que rangeu com um som agudo e prolongado, Maria fez o sinal da cruz. O quintal estava tomado pelo mato, garrafas quebradas e lixo acumulado ao longo dos anos. Mas ela não desanimou. A porta da frente estava trancada com um cadeado velho. Com a chave que o antigo dono havia enviado, Maria abriu lentamente. O cheiro de mofo e umidade era sufocante. A escuridão lá dentro parecia sólida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela pronunciou em voz firme, entrando pela primeira vez. A sala estava coberta de poeira. Teias de aranha pendiam do teto, móveis velhos quebrados estavam espalhados pelo chão. Havia uma sensação de peso no ar, como se a própria casa estivesse carregada de tristeza. Maria caminhou pela sala, pela cozinha minúscula, pelo corredor estreito. Havia 3 pequenos cômodos, 2 quartos e um banheiro em estado deplorável. Tudo precisava de reforma, limpeza profunda e muito trabalho. Mas havia algo mais. Uma sensação estranha que Maria não conseguia explicar. Não era medo, exatamente. Era como se a casa estivesse esperando por algo. Ela passou o dia inteiro limpando a sala e a cozinha, jogando fora o lixo acumulado, abrindo as janelas para deixar o ar circular. Quando o sol começou a se pôr, ela estava exausta, mas satisfeita. Amanhã continuo, ela disse para si mesma, trancando a porta e voltando para a casa alugada onde ainda morava. Durante uma semana, Maria trabalhou incansavelmente. Limpou, esfregou, pintou paredes, consertou o que podia. Aos poucos, a casa começava a ter outra cara. Os vizinhos observavam, surpresos. Alguns até começaram a ajudar, trazendo tintas, ferramentas e palavras de encorajamento. Quem diria, né? A casa está ficando bonita, comentava Dona Conceição. Mas Maria ainda não tinha explorado um lugar, o pequeno porão que descobriu no fundo do último quarto. Uma tampa de madeira no chão, pesada e empenada pela umidade, escondia uma escada que descia para a escuridão. Toda vez que passava por ali, Maria sentia um aperto no peito. Era como se algo a chamasse, mas ao mesmo tempo alertasse para não descer. Amanhã eu vejo isso, ela dizia para si mesma, adiando a investigação. Até que numa quinta-feira, enquanto rezava o terço antes de dormir, Maria sentiu uma certeza profunda em seu coração. Era hora de descobrir o que havia lá embaixo. Na manhã seguinte, Maria chegou à casa determinada. Levou uma lanterna potente, um pé de cabra e sua fé inabalável. Antes de abrir a tampa do porão, ela colocou a imagem de Nossa Senhora sobre uma mesinha improvisada, acendeu uma vela e rezou. Minha Mãe Santíssima, seja o que for que eu encontre aqui, peço que me proteja e me guie, que vossa luz ilumine a escuridão. Com esforço, Maria conseguiu levantar a tampa de madeira. Um cheiro de terra úmida e ar parado subiu imediatamente. A escada de madeira rangia a cada passo que ela dava. Eram apenas 8 degraus, mas pareciam uma eternidade. Lá embaixo, o porão era pequeno, talvez 3 metros por 3. O teto era baixo, mal dava para Maria ficar em pé.
As paredes eram de terra batida em alguns lugares, tijolos velhos em outros. No centro, havia várias caixas de papelão já bastante deterioradas pela umidade. O que será que tem aqui? Ela murmurou, aproximando a lanterna. A primeira caixa que abriu estava cheia de documentos velhos, certidões, recibos amarelados, fotos antigas em preto e branco. Maria reconheceu o rosto sisudo do Sr. Antônio em várias das fotografias. Ele nunca sorria. A segunda caixa continha roupas antigas, comidas por traças. Nada de especial. Mas foi na terceira caixa, escondida no canto mais escuro do porão, que Maria encontrou algo diferente. Ao abrir, ela viu vários cadernos encadernados à mão, com capas de couro já gastas pelo tempo. Eram diários. O diário do Sr. Antônio Ferreira. Maria pegou o primeiro caderno e começou a ler, sentada no degrau da escada, usando a luz da lanterna. As primeiras páginas falavam da rotina dele, reclamações sobre vizinhos, anotações sobre o dinheiro que guardava. Mas à medida que ela avançava nas páginas, o tom mudava completamente. O Sr. Antônio escrevia sobre uma grande dor que carregava. Ele havia perdido uma filha ainda bebê, décadas atrás, por falta de dinheiro para o tratamento médico. A esposa, devastada pela perda, havia tirado a própria vida pouco tempo depois. Desde então, ele se isolou do mundo, acumulando dinheiro obsessivamente, como se assim pudesse compensar a tragédia que não conseguiu evitar. Mas a parte mais impactante estava nos últimos diários. O Sr. Antônio escrevia, já velho e doente, sobre seu arrependimento profundo. Ele havia juntado muito dinheiro ao longo da vida, mas não tinha quem deixar. Não tinha amigos, não tinha família próxima. Sua vida tinha sido uma acumulação de riqueza e solidão. Nas últimas páginas, com a letra trêmula, ele escrevia: "Hoje percebi que desperdicei minha vida. O dinheiro que tanto protegi não trouxe felicidade. Não trouxe minha filha de volta. Não salvou minha esposa. Apenas me afastou de todos. Se ao menos eu pudesse voltar no tempo. Mas é tarde demais. Meu maior desejo agora é que esse dinheiro que juntei, escondido aqui nesta casa, possa um dia fazer o bem que eu não fiz. Que ajude alguém que realmente precise. Alguém que tenha um coração melhor que o meu. Peço perdão a Deus por ter sido tão duro, tão fechado, tão egoísta. Espero que Ele tenha misericórdia da minha alma." Maria sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. Aquele homem que todos temiam era, na verdade, uma alma atormentada pela dor e pelo arrependimento. Mas havia mais uma frase, na última página: "O dinheiro está onde minha filha deveria estar." Maria não entendeu de imediato. Levou os diários para cima, para a luz do dia, e releu aquela frase várias vezes. Onde a filha deveria estar? Ela repetiu em voz alta. Então teve um estalo. Voltou ao diário e procurou referências sobre a filha. Encontrou uma anotação antiga. Maria Fernanda, minha pequena flor, nascida em 15 de agosto de 1968, falecida em 10 de dezembro do mesmo ano. Enterrei suas roupinhas no jardim, debaixo da roseira que sua mãe tanto amava. Maria correu para o quintal. No fundo, quase tomada pelo mato, havia uma roseira antiga, com espinhos enormes e algumas rosas brancas miraculosamente ainda florescendo. Com uma pá que encontrou nos escombros, Maria começou a cavar cuidadosamente ao redor da roseira. Não demorou muito até sentir a pá bater em algo sólido. Era uma caixa de metal, enferrujada, mas resistente. Com esforço, Maria a desenterrou e a levou para dentro da casa. Suas mãos tremiam ao abrir. Dentro, embrulhados em plásticos grossos para proteção, havia maços e maços de dinheiro. Notas antigas, mas preservadas. E junto com o dinheiro, uma última carta, escrita em um papel já amarelado. Para que encontrar isto? Este dinheiro é resultado de uma vida inteira de trabalho duro e solidão. Eu o guardei por medo, por dor, por não saber viver de outra forma. Se você está lendo isto, significa que finalmente alguém teve coragem de entrar nesta casa e descobrir o que eu não tive coragem de fazer em vida. Usar este dinheiro para o bem. Faça o que eu não fiz. Ajude quem precisa. Seja generoso onde eu fui mesquinho. E, por favor, reze pela minha alma. Antônio Ferreira. Maria caiu de joelhos, chorando. Não era apenas o dinheiro. Era a história por trás dele.
Era o pedido de redenção de uma alma atormentada. Era a prova de que Deus realmente opera de formas misteriosas. Maria não guardou segredo. Na mesma semana, ela procurou o padre da cidade, Padre João, e contou tudo o que havia encontrado. Mostrou os diários, a carta e o dinheiro. Juntos, eles contaram as cédulas. Eram 280 mil reais em notas antigas, que precisariam ser trocadas no banco, mas ainda eram válidas. A notícia se espalhou pela cidade como um milagre. A casa que todos temiam, a casa que ninguém queria, a casa do homem amargo e solitário, na verdade guardava não uma maldição, mas um pedido silencioso de redenção. Padre João fez uma missa especial na igreja, pela alma do senhor Antônio Ferreira. A igreja estava lotada. Muitos dos que participaram eram aqueles mesmos que falavam mal dele em vida. Agora entendiam que por trás da amargura havia uma dor profunda e um arrependimento sincero. Maria das Graças, com a orientação do padre e de alguns membros da comunidade, decidiu honrar o pedido do senhor Antônio da melhor forma possível. Com parte do dinheiro, ela reformou completamente a casa, transformando-a em um lar acolhedor. Guardou uma quantia para sua própria segurança e velhice, sem culpa, pois sabia que o senhor Antônio desejava que o dinheiro ajudasse quem precisava, e ela precisava. Mas a maior parte, Maria destinou a obras de caridade na cidade. Doou 80 mil reais para a Santa Casa de Misericórdia, para ajudar famílias pobres que não tinham condições de pagar tratamentos médicos. Foi criado o Fundo Maria Fernanda, em homenagem à filha do senhor Antônio. Ajudou a reformar a creche municipal, que estava em péssimas condições, garantindo que as crianças da cidade tivessem um lugar digno para estudar e brincar. Criou uma cesta básica permanente na paróquia, distribuída mensalmente para 30 famílias carentes. Ajudou 3 jovens da cidade a pagarem cursos técnicos de faculdade, dando a eles oportunidades que o senhor Antônio nunca teve coragem de oferecer a ninguém. A transformação foi completa. A casa da Rua das Acácias, antissímbolo de medo e mistério, tornou-se símbolo de esperança e redenção. As pessoas passavam em frente e comentavam: ali é a casa do milagre. Maria continuou morando lá, mas agora recebia visitas constantemente. Crianças brincavam no quintal reformado. Vizinhos vinham tomar café. A roseira branca no fundo do quintal florescia mais bonita a cada ano, como se finalmente tivesse paz. Dona Conceição, que no início temia pela amiga, agora dizia para todos: eu sempre soube que Maria era especial. Deus escolhe as pessoas certas para fazer sua vontade. 6 meses depois da descoberta, a prefeitura fez uma pequena cerimônia na praça da cidade, homenageando Maria das Graças por sua generosidade e também orando a memória do senhor Antônio Ferreira de uma forma que ele nunca teve em vida. Uma placa foi colocada na frente da Santa Casa, Fundo Maria Fernanda, em memória de uma criança que não pôde ser salva, para que outras possam ser. E na casa da Rua das Acácias, Maria colocou uma pequena placa na porta, lá de Maria das Graças, onde o amor venceu o medo. Queridos irmãos e irmãs, a história de Maria das Graças do senhor Antônio Ferreira nos ensina tantas coisas importantes. Primeiro, que nunca devemos julgar as pessoas apenas pela aparência ou pelo comportamento. O senhor Antônio, que todos viam como um homem ruim e amargo, na verdade carregava uma dor profunda e um arrependimento sincero. Seu coração mudou no final, mesmo que ninguém tenha visto. Segundo, que Deus sempre tem um plano. Maria, em seu momento de maior dificuldade, foi guiada para aquela casa. Não foi coincidência, foi providência divina. Nossa Senhora Aparecida protegeu e a guiou para descobrir não apenas um tesouro material, mas um tesouro espiritual. A oportunidade de transformar dor em amor, amargura em generosidade. Terceiro, que nunca é tarde para fazer o bem. O senhor Antônio não pode mais mudar suas ações em vida, mas através de Maria, seu último desejo está sendo cumprido. Quantas vidas estão sendo tocadas por aquele dinheiro que era símbolo de egoísmo e agora é instrumento de caridade? Quarto, que o que realmente importa nesta vida não é o que acumulamos, mas o que doamos. O senhor Antônio descobriu isso tarde demais, mas deixou uma lição para todos nós. O dinheiro só tem valor quando é usado para o bem, para ajudar, para amar. E por último, que devemos sempre ter fé e coragem. Maria poderia ter desistido, poderia ter acreditado nos medos e superstições, mas ela confiou em Deus e em Nossa Senhora, e foi recompensada não apenas com uma casa,
mas com um propósito. Se você está passando por dificuldades hoje, se está com medo de dar um passo à frente, se está precisando de um sinal, lembre-se de Maria das Graças. Confie, tenha fé, reze e dê o primeiro passo. Deus nunca abandona seus filhos. Ele pode estar preparando algo muito maior do que você imagina. Que Nossa Senhora Aparecida proteja a todos vocês, suas famílias e guie seus caminhos sempre. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias de fé e esperança. Deixe nos comentários: você teria tido a coragem de Maria? Você acredita que foi um milagre? Vamos rezar juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria pela alma do Senhor Antônio Ferreira e agradecendo pelas bênçãos na vida de Maria das Graças. Até a próxima história e que Deus abençoe todos vocês.